Fala, gatinhos! Sejam bem-vindos ao Física em Mãos. Eu sou o professor Raoni Tales e hoje nós vamos estudar de uma forma diferenciada e única a associação de resistores em série. Não sai daí! Então, galera, sejam bem-vindos ao Física em Mãos. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em série, mas é de uma forma diferenciada, viu? Não é o que você está acostumado em sala de aula, não. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nessa associação em série, eu separei alguns tópicos, né? Nós vamos falar sobre a associação, o que é a associação em série, como que eu associo resistores em série. Vou dar uns exemplos, quando eles são iguais e quando eles são diferentes. E aí é onde está a nossa chave, né? É aí o diferencial, quando esses resistores forem diferentes. Então nós vamos falar, vou dar uns detalhes, vou começar na parte mais matemática, mas depois vou passar para o pulo do gato, o pulo do gatinho. Veja só. Os resistores estão associados em série quando eles estão ligados um em seguida do outro. Quando eles estão ligados no mesmo fio. Presta atenção, muita gente confunde quando está em série e quando está em paralelo. Em série, eles estão ligados no mesmo fio. Em paralelo, eles estão ligados em fios diferentes. Então, em série, resistores em série, no exemplo, na imagem aí que vocês estão acompanhando, eu tenho 3 resistores em série, um após o outro, e eu posso associá-los em um resistor único, que eu vou chamar esse resistor de resistor equivalente. Pois bem, na associação em série, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente, tá certo? Não tem como a corrente ser diferente para cada um deles, porque é o mesmo fio. Então a corrente que vai passar no primeiro resistor, no segundo resistor, no terceiro resistor, do exemplo anterior, vai ser a mesma. Não tem como ser uma corrente diferente. Ah, galera, um detalhe. Por favor, tem muita gente que acaba confundindo e achando que a corrente vai sendo gasta conforme vai passando pelos resistores. Então, no primeiro vai passar uma corrente mais forte e no final vai passar uma corrente mais fraca. Não, a corrente ela é a mesma, tá certo? O que acontece é que a energia ela vai sendo gasta no meio do caminho, mas a corrente elétrica ela é a mesma, ok? As potências dissipadas pelos resistores são proporcionais às suas resistências. Então, quanto maior for a resistência, maior será a potência dissipada. Mas eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais à frente, ok? A resistência equivalente, ela é a soma de todas as resistências. Então, se eu tenho 3 resistores em série, um de 2, um de 3 e um de 5, a resistência equivalente valerá 2 mais 3 mais 5, 10 ohms. Detalhe, tá, galera? O que é resistência equivalente? É como se eu pegasse aqueles 3 resistores e trocasse os 3 por um único resistor. E aí seria uma resistência equivalente a um único resistor de 10 ohms, ok? A DDP, a força eletromotriz da bateria, tá? A DDP nós chamamos força eletromotriz quando se refere à fonte, no caso a bateria, e DDP quando são os consumidores, tá bom? Então a força eletromotriz da fonte, ela vai ser dividida para esses 3 resistores aí, tá bom? Então a DDP que sai da fonte, ela não vai ser a mesma para cada um, ela vai ser dividida entre eles. Se os resistores forem iguais ou se os resistores forem diferentes, eu vou ter uma divisão, ou uma divisão igual, ou uma divisão diferente para cada um dos resistores. Vou falar já sobre isso daí, ok? Pois bem, nessa imagem aí, consigo resumir o que eu acabei de falar, tá? A associação em série, eu tenho 3 lâmpadas associadas em série, a corrente que percorre é a mesma, porque é o mesmo fio. A tensão total é a tensão de cada um dos resistores somadas, que é a tensão da fonte. Então, se são 120 volts e são 3 resistores iguais, então vou ter 40 volts, 40 volts e 40 volts, que somados vai dar 120, ok? E a resistência equivalente é a soma das resistências. Se eu tenho 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms, então teria uma resistência equivalente de 30 ohms. Bem, 2 equações são importantes para esse nosso estudo. Eu chamo elas carinhosamente da equação de Rui e da equação de Pio. Beleza?
Rui é a primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I, resistência igual a tensão sobre corrente, e π é a equação da potência dissipada, que é corrente vezes tensão ou DDP. Beleza? Se eu juntar essas duas equações, eu vou chegar a duas outras equações que são importantíssimas e são bem legais para o nosso estudo. Então, se eu pegar a equação de Rui e isolar ali o U, né, vai ficar U igual a RI. Se eu substituir esse U na equação do π, vou ficar com P igual a I vezes R vezes I. Ou seja, eu tenho potência igual a corrente ao quadrado vezes resistência. Essa equação ela vai ser importante para o estudo de resistores em série. Preste atenção numa coisa. Resistores em série. Tem o I, né? Série. E o I da potência dessa equação que eu acabei de falar. Então, para você associar qual equação você vai analisar em cada um dos circuitos, em série ou em paralelo, você vai lembrar dessa dica aí, tá? Então, primeira dica, potência igual a I ao quadrado vezes R. Esta equação eu vou utilizar para analisar um circuito em série, porque tem um I na potência aí, beleza, galera? P igual a I ao quadrado, série, essa é a equação para analisar um circuito em série. Por quê? Porque a corrente ela é a mesma, ela é constante, então quem vai variar ali é a resistência. Então a potência, como eu falei anteriormente, vai depender da resistência, já que a corrente é a mesma. Então segurei a corrente, estou variando só a resistência. Olha aí, ó, que dica massa, hein? Então para resistores iguais, a luminosidade ela será a mesma. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, aí uma fonte de 240 volts e eu tenho dois resistores iguais, duas lâmpadas incandescentes, aquelas que têm um filamento. Então, se eu tenho duas lâmpadas incandescentes iguais ligadas a uma fonte de 240 volts na tomada, por exemplo, esses 240 volts serão divididos igualmente para essas duas lâmpadas. Então, cada uma delas vai ficar submetida a 120 volts. Um detalhe, tá? Eu coloquei ali como se as lâmpadas tivessem uma potência nominal de 30 watts. Professor, o que é uma potência nominal? Boa pergunta, meu jovem. Olha só, quando você pega uma lâmpada, na caixinha dela vem dizendo qual é a potência. Mas é a potência que ela vai dissipar se ela for ligada naquela fonte, por exemplo, de 240 volts. Então essas lâmpadas, elas dissipam 30 watts se fossem ligadas em 240 volts. Só que quando eu coloco elas associadas em série, elas não vão mais estar ligadas a 240, porque os 240 vão ser divididos igualmente, 120, 120. O brilho delas vai ser o mesmo? Eu acho que não, mas vamos falar sobre isso mais lá na frente. E agora, se os resistores forem diferentes? Então veja bem, vamos com calma, tá certo? Peguei duas lâmpadas agora, uma lâmpada de 30 watts, uma lâmpada de 60 watts. São duas lâmpadas diferentes. Coloquei elas associadas em série. Uma de 60 e uma de 30, eu estou dizendo que a de 60 tem uma potência maior. Se ela tem uma potência maior, então naturalmente ela brilha mais. Sua potência nominal é maior. Se elas fossem ligadas cada uma a 240 volts, a de 60 watts brilharia mais do que a de 30. Concordam? Beleza. Agora, se eu coloco elas em série, o que acontece, professor? Em série, elas vão brilhar 60 e 30? Não. A de 60 vai continuar brilhando mais do que a de 30? Não sei. Vamos ver e eu vou tentar responder isso para vocês. Essa primeira parte eu fiz matematicamente, tá? Para a gente poder entender, comprovar e depois eu vou dar as dicas do gatinho, tá certo? Então, se eu pegar a primeira equação do π e substituir a potência que foi dada na questão e a tensão, quando elas estão com a potência nominal na tensão de 240 volts. Então, a lâmpada 1 de 60 watts em 240 volts. A lâmpada 2, 30 watts em 240 volts. Se eu pegar essa equação, eu consigo descobrir a corrente que percorre cada uma delas. Então, você consegue ver que na primeira lâmpada, quando ela está ligada numa tomada de 240 volts, a corrente que percorre ela é o dobro da corrente que percorre a lâmpada de 30. Por isso que ela brilha mais, por isso que ela tem uma potência maior dissipada, né? Passa mais corrente através dela. Se passa mais corrente, o consumo de energia é maior e, consequentemente, a potência dissipada nessa situação também vai ser maior. Pegando esse valor da corrente, eu substituo na equação de Rui
e descubro qual é a resistência de cada uma delas. Note que eu estou fazendo tudo isso porque pode ser que caia uma questão que queira tudo isso, tá? E é legal para você entender a questão de fato, não só chegar no resultado final. Então tenho agora a resistência de cada uma. Peguei a corrente, peguei a tensão de 240 volts, joguei a corrente do primeira lâmpada que é 0,25 ampere, descobri uma resistência de 960 ohms. Peguei a segunda lâmpada, a de 30 watts, que percorrida por uma corrente de 0,125 ampere e descobri uma resistência de 1920 ohms. Note que a resistência da segunda lâmpada é muito maior do que a resistência da primeira lâmpada. Ela é o dobro da resistência, né? Então tem uma resistência maior. Essa resistência maior indica que tem uma maior dificuldade para a corrente andar ali. Então, se eu imponho uma maior dificuldade, passa menos corrente por esse filamento. Beleza? Primeira parte, descobri as resistências. Agora vamos para a segunda parte. Coloquei essas lâmpadas em série. Elas vão ter a mesma resistência, porque isso é do material. Tá? É uma propriedade da matéria, não tem como eu mexer. Se eu colocar em série ou em paralelo, a resistência continua sendo a mesma, que foi a que eu calculei anteriormente. Alguns dados aqui estão arredondados, tá, gente? Para poder não dar muito número quebrado e ficar complicado na nossa aula. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser a soma dessas duas resistências. Então, peguei a resistência 1 mais a resistência 2, porque eles estão em série, somei essas duas resistências e obtive a resistência equivalente de 2.880 ohms. Essa é a resistência equivalente do circuito. Se eu pegar essa resistência equivalente do circuito e a fonte, que continua sendo 240 volts, não varia a fonte, eu vou ter uma corrente que percorre esse circuito de 0,083 amperes. Joguei na equação de Rui novamente, descobri uma corrente de 0,083 amperes. Essa corrente percorre as duas lâmpadas porque estão ligadas em série. Se é a mesma corrente que percorre os dois caras, então eu consigo descobrir, por exemplo, a tensão que cada uma vai ficar submetida. São 240 volts. No início, cada uma ficava com 240. Agora elas estão associadas em série. Vão ficar com quanto? Cada uma, a maior, de maior potência, fica com mais tensão ou não? Então vamos lá. Peguei a equação de Rui. Puta merda, velho. Mosquito infeliz. Sai daqui. Peguei a equação de Rui, substituí o valor da resistência, substituí o valor da corrente e descobri qual é a tensão que cada uma delas vai ficar submetida. Então a primeira lâmpada fica submetida a aproximadamente 80 volts, a segunda lâmpada fica submetida a aproximadamente 160 volts. Note que houve uma diminuição, tá, na tensão. Antes era 240 para cada uma, agora elas estão associadas em série, então o total tem que dar 240. A primeira está consumindo 80, então vem 240, 240, 240, sai 240 do polo positivo. Vamos pensar assim, sai 240 do polo positivo. 240, 240, 240, chegou no primeiro resistor, ele vai consumir 80. Consumir 80. 240 menos 80, 160. Então sobrou 160 por segundo. Eu nem precisava fazer a conta, mas eu estou fazendo para vocês acompanharem. Então o segundo resistor com 160. Note que houve uma diminuição. Só que quem sofreu mais com essa diminuição? A primeira lâmpada, né? Ela vai ficar submetida a uma tensão menor do que a segunda lâmpada. Metade da tensão da segunda lâmpada. Então isso já nos dá uma dica de quem vai brilhar mais. Peguei esse valor da tensão, substituí na equação da potência, de π. Então, nota que eu estou trabalhando só com essas duas, Rui e π. Joguei em π. Olha o valor da potência da primeira lâmpada. Deu mais ou menos 6,64 watts. Potência da segunda lâmpada, mais ou menos 13,28 watts, né? Substituindo na equação de π. Então eu consigo ver que a segunda lâmpada, que brilhava menos quando sozinhas, agora vai ter o dobro do brilho da primeira lâmpada. Ela brilha muito mais do que a primeira lâmpada. A primeira lâmpada brilha com 6,64 watts de potência e a segunda lâmpada com 13,28 watts. Então olha que bacana, respondendo ao nosso primeiro questionamento. Será que elas brilham do mesmo jeito? Não. A de 60 watts continua brilhando mais? Também não. Então olha só, a de 60 watts vai brilhar menos
do que é de 30 watts. Na verdade, ela vai brilhar metade do que é de 30 watts. Olha que bacana, né? Então, matematicamente, chegamos no resultado. Professor, eu poderia utilizar aquela outra equação associada? Poderia, mas eu quis fazer assim em partes para que vocês conseguissem visualizar tudo. Então, a potência ela poderia ser calculada utilizando a equação anterior, P igual a I ao quadrado vezes R, que foi a que eu falei no primeiro caso lá, associando Pio e Rui. Poderia sim, não tem problema nenhum, dá para você utilizar essa equação, vai chegar no mesmo resultado, tá certo, da potência, desde que você já descobriu, né, a resistência equivalente, que era só somar, e você teria descoberto, utilizando Rui, a corrente. Pegava as duas, jogava nesta equação da potência, e substituía para cada um dos dois casos, e ia descobrir a potência de cada um deles. Né? Bacana, simples, mas descobrindo a potência de um, para descobrir a do outro era muito simples, era só você dobrar, né? Se descobrisse a de 60, para descobrir da lâmpada de 30, da lâmpada 2, era só dobrar a potência sem problema nenhum, tá bom? Para não precisar ficar fazendo duas contas. Então, vem a dica do gatinho número 1. Se liga nessa dica aí. Da mesma forma que eu posso associar as equações e chegar na equação anterior, P igual a I ao quadrado vezes R, eu posso associar as equações e chegar em uma outra equação. Né? Se eu agora colocar em evidência o I, né, na equação do Rui, e substituir esse I dentro da equação do Pio, eu vou ficar com P igual a 1 ao quadrado sobre R. Esta é a nossa segunda equação, né, dessas associações. Olha que apareceu um U aí. E esse U a gente vai utilizar em paralelo quando a gente for analisar circuitos em paralelo. Professor, paralelo não termina com 1, não tem nada não. A gente finge que termina. Então, paralelo, para associar, você vai utilizar, para você analisar, desculpa, você vai utilizar essa equação para saber qual lâmpada brilha mais ou qual brilha menos. Mas vamos falar na próxima aula, tá certo? Estou trazendo essa equação só para dar a nossa primeira dica do gatinho. Então, qual é a dica? A dica é o seguinte. Se você tem uma questão que mostra que a tensão foi reduzida à metade, então é porque a potência ela vai ser reduzida em 4 vezes. Então acompanhe essa equação. P igual a U ao quadrado sobre R. Se eu disser que o U foi dividido por 2, ou seja, que o U foi reduzido à metade, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter que essa potência vai ficar U ao quadrado sobre 4 vezes R. Elevei os dois camaradas ao quadrado, tá bom? Agora eu tenho um 4 embaixo, ou seja, quando eu diminuo a tensão na metade, a potência daquela lâmpada cai em 4 vezes. Não entendi, professor. Se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, quando ligada em uma tensão de 220 volts, se essa tensão cai para 110, a potência dessa lâmpada não vai cair na metade, vai cair em 4 vezes. Então, se era 100 watts para 220 volts, quando eu ligar em 110 volts, ela vai cair para 25 watts. Ok? Por conta desse quadrado da tensão aí. Então, quando diminui na metade, ele cai em 4 vezes. Se diminuir em 3 vezes, ele cai em 9 vezes, que foi o nosso primeiro caso. Era 240 volts, passou a ser 80, ou seja, diminuiu 3 vezes. Então, a potência ela cai em 9 vezes. Eu não tinha uma tensão de 240 inicialmente. Essa primeira lâmpada passou a ter uma tensão de 80 volts. Se diminuiu 3 vezes, então eu elevo ao quadrado, a potência vai cair em 9. Aí é só eu pegar a potência da lâmpada inicial, que era 60 watts, e dividir por 9, que vai dar aproximadamente 6,64, que foi o resultado anterior, tá? Lembrando que eu fiz alguns arredondamentos lá, para não dar um número muito quebrado, né? No final vai dar um número um pouco diferente se você fizer em casa nesse momento. Então, note, primeira dica do gatinho. Se a tensão diminuir na metade, a potência diminui em 4. Se diminuiu em 3, a potência diminui em 9. Então, como eu vi que diminuiu de 240 para 80, diminuiu 3 vezes, ao quadrado, 9. Então, a potência diminui em 9 vezes. É só pegar e dividir por 9. No segundo caso, diminuiu 1,5.
Se diminuir 1,5, vou elevar ao quadrado, 2,25. Então a potência cai em 2,25, que deu 13,28 watts. Eu nem precisava fazer todas aquelas contas, eu só precisava saber quanto cada um daqueles caras ia ficar consumindo de tensão e eu teria noção desse resultado final. Se a tensão diminuiu 2 vezes, a potência cai em 4, se diminuiu em 3, cai em 9, se diminuiu em 1,5, vai cair em 2,25, porque é ao quadrado. Ok, galera, olha que dica massa, sem precisar fazer muita conta, sem precisar ter muito trabalho nisso daí. Quem brilha mais, né? Essa é a dica número 2 do gatinho, brilha mais quem apresenta menor potência nominal, naquele caso, entre de 60 e a de 30 vai brilhar mais a de 30, porque ela apresenta maior resistência. E por que é que apresenta maior resistência? Porque quando a corrente elétrica começar a passar pelo resistor, o que tem maior resistência vai apresentar um maior efeito Joule, um maior aquecimento, a lâmpada aquece mais, consequentemente brilha mais. Essas lâmpadas elas brilham por aquecimento. Então vai aquecer mais, consequente brilha mais, vai dissipar maior potência. Então, lembrando, brilha mais quem apresenta menor potência nominal e brilha mais quem apresenta maior resistência. Se na questão mostra a resistência ou mostra a potência, você de cara já vai saber responder isso daí. Beleza? Então, na questão, no exemplo, se a resistência 2 é o dobro da resistência 1, sua tensão e potência também serão o dobro. Ok, galera? Tensão ela está proporcional à resistência nesse caso aí. Tá bom? Então, uma dica muito bacana. O de menor potência vai dissipar, menor potência nominal, vai dissipar maior potência, porque apresenta maior resistência e vai ficar submetido a uma maior tensão. Tá certo, galera? Então, acompanha aí esse GIF que eu estou mostrando para vocês. Olha que bacana. Muito legal. Esse GIF aí, nesse GIF, né, tem algumas peculiaridades. Primeiro, se vocês prestarem atenção, as cargas que estão se movendo são cargas positivas. Professor, a corrente elétrica é formada por cargas negativas, não é? É. Só que existe a corrente convencional e a corrente real. A real é por cargas negativas. Mas inicialmente todo estudo foi feito em cima do movimento de cargas positivas. E esse sentido passou a ser chamado, esse movimento, né, passou a ser chamado de corrente convencional. Tá? Não é o real, é o que a gente estuda, subtende-se que são as correntes, são as cargas positivas que se movem. Então, você vai ver nesse GIF as cargas positivas se movendo aí, tá bom? Só tem um sentido de cargas, então essa corrente elétrica, ela é uma corrente contínua. Se ela estivesse indo e voltando, seria uma corrente alternada. A energia elétrica que é mostrada nesse GIF aí, é a energia... A gente associa, né, está fazendo na verdade uma comparação com uma energia potencial gravitacional. É como se fosse um elevador que está subindo essas cargas e está descendo do outro lado e passando por uma espécie de turbina, de roleta ou algo do tipo. Tá certo? Então, quanto maior essa mudança de altura de um ponto a outro, quanto maior a diferença de altura, quanto maior de onde o elevador tira a carga para onde o elevador leva, né, essa carga positiva aí, maior é a diferença de potencial, mais energia será usada nesse movimento. Tranquilo? Lembrando, comparando com energia potencial gravitacional. Tá certo? Então, o que a gente observa aí? A bateria, né, é a escada rolante. À medida que as cargas passam pelos resistores, representado por essas rodas, né, que estão girando aí, elas trabalham no resistor e, como resultado, perdem energia elétrica. O atrito das cargas elétricas, né, com as partículas do resistor vai produzir o efeito Joule, o aquecimento, a perda de energia em energia térmica. O potencial da bateria ele tem que ser totalmente gasto, né? Então você sai 240, tem que chegar do outro lado zero. Sai 240 positivo, chega do outro lado zero. O primeiro consumiu 160, o segundo consumiu 80, no final, desculpa, o primeiro consumiu 80, o segundo consumiu 160, no final chegou zero. Ok, galera? Então acompanha que massa esse GIF aí. Olha só. Então, se vocês prestarem atenção, o de maior resistência apresenta uma maior elevação, maior desnível, ou seja, ele apresenta uma maior diferença de potencial. O de maior resistência
30 ohms, apresenta uma maior elevação, uma maior diferença de potencial. Olha que bacana, estão acompanhando na imagem, né? Tem uma maior elevação, tem uma maior diferença de potencial. O outro de 10 ohms é 3 vezes menor, então ele tem uma altura 3 vezes menor, resistência 3 vezes menor, a tensão, a DDP que ele consome é 3 vezes menor. Note que está menorzinho aí essa rampa, né, digamos assim. Isso é bacana, esse GIF aí, esse GIF eu achei muito legal para a gente estudar isso daí. Então, sua resistência é 3 vezes maior, terá uma DDP e potência dissipada também 3 vezes maior, ou seja, nesse caso desse GIF, essa seria a lâmpada que mais brilha entre a de 30 e a de 10. Percebemos também que a lâmpada que apresenta maior potência nominal, aquela que vem na caixa escrito, segunda lâmpada, seria que na caixa vem uma potência nominal maior. Então, se tivéssemos 240 volts naquela fonte ali, naquele elevador, né? Se fosse uma bateria lá, uma tomada de 240 volts, teríamos 180 volts na primeira e 60 volts na segunda. Por quê, professor? Porque a primeira estaria consumindo 3 vezes mais do que a segunda. Então, a primeira estaria consumindo 180 e a segunda estaria consumindo 60, sem precisar fazer conta nenhuma. Olha que bacana, né? Espero que isso tenha ajudado vocês. São as dicas do gatinho, tá certo? Então, para finalizar, coloquei 2 questõezinhas simples aí, vocês podem responder nos comentários, depois eu vou lá comentar com vocês. Nas próximas aulas, na próxima aula falarei sobre associação em paralelo e na terceira aula farei questões sobre essas associações em série e em paralelo. Beleza, galera? Então, olhem aí a primeira questão, pensem direitinho, já soltei uma resposta lá no início da aula, quero a resposta lá embaixo, tá certo? Segunda questão, presta atenção aí. Se cada uma dessas lâmpadas for associada em série, qual a nova potência que elas vão dissipar? Ok, galera? Questõezinhas simples. Espero que vocês tenham curtido. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, associação em série. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curtir, compartilha com os amigos e vamos se inscrever no canal para ajudar o professor também. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!